Que a paz e a graça do Senhor Jesus possa estar com cada um de nós. Amém? Amém. Estou aqui novamente para poder passar a mensagem a cada um. Essa mensagem aqui ela tem como tema estar juntos. É um tema muito importante em nossas vidas agora. E são vários temas, não é apenas o juntos, como a gente imagina que é para poder ficar juntos, mas sim temos vários temas juntos. O primeiro será sobre Deus, o segundo pela igreja, o segundo pelos jovens e o quarto pela missão. Amém? E eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 27. Capítulo 18, versículo 27. Amém. Aqueles que tiverem dificuldade, algum irmão pode olhar do lado, atrás, para poder. Ok? Espero que todos tenham encontrado. Vamos fazer uma oração? Parece que começamos a ler. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, possa abençoar cada um que está aqui presente, dando, Senhor, o Santo Espírito para poder compreender tudo que for feito e falado aqui no Senhor. Seja feita a tua vontade, é isso que nós pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler, eu gostaria de colocar um pouco aqui do contexto sobre o que essa história se trata. A primeira história aqui é sobre um profeta chamado Elias. Muitos aqui já conhecem quem é o profeta Elias e sabem muito bem, mais ou menos, o que eu iria falar. Nesse momento aqui, Elias, ou no caso o reino de Israel, estava sobre a apostasia. O que é apostasia? É onde você não está com encontro com Jesus. Mesmo estando na igreja, ou desse tipo, você está tendo um encontro com Deus. E naquele tempo, o povo, o reino inteiro, estava sob apostasia, adorando outros deuses. E Elias foi o único remanescente a sobreviver em uma época onde o próprio rei queria matar todos os profetas. Elias foi um dos poucos que conseguiram sobreviver. E nesse momento, Elias ele fugiu, mas ele colocou uma profecia. Durante o reinado do rei Acabe, que era o rei que estava governando Israel, não iria chover nenhuma gota. Isso poderia acabar com o quê? Com toda a alimentação, o gado, qualquer coisa, plantação, ao ponto de secar, não ter mais capacidade de tomar água. E Elias fez isso. Até que em um momento, depois de 3 anos, Elias veio e foi conversar novamente com o povo. E ele fez um desafio, que era os profetas de Baal, os deuses no qual eles estavam servindo, contra o profeta Elias, ele sozinho, para poder saber qual era o Deus verdadeiro. Aquele que mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto, esse sim seria o Deus verdadeiro. E no começo nós temos aqui a história de Elias, onde mostra que os profetas de Baal, que eram muitos, eram mais de centenas, não recordo o número, mas eram mais de centenas de profetas, eles estavam o tempo todo adorando a Deus, gritando sobre Baal, adorando a ele, se cortando, tentando para poder ver se ele conseguia consumir o holocausto. Mas em um momento surgia. Mas teve um momento onde o profeta Elias, ele tinha um jeito um pouco debochado, ele falou o seguinte, lá no versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo o seguinte: clamai altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que estejam meditando, ou atendendo a necessidades, como de viagem, ou a dormir e despreparar. Aqui temos um momento muito conflitante onde nós vemos Elias, que é o profeta, zombando do próprio povo, ao invés de tentar falar, façam, seguindo, como respeitando, não. Ele foi lá e zombou, sem nenhum problema. Só que ele não fez isso para poder se engrandecer, é apenas o perfil que ele tinha para poder ser daquele jeito. E ele continua aqui no versículo 34, que fala o seguinte: e disse: enchei de água 4 cântaros, onde Elias já estava fazendo a parte dele, onde ele estava começando a fazer o seu sacrifício, já que Baal não tinha conseguido feito, os profetas de Baal. Disse: enchei de água os 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais:
Faz a segunda vez, e o fizeram, e disse mais, faz a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água todo o local. Exatamente. E foi nesse momento onde Elias estava já querendo fazer uma prova de como Deus ele era totalmente poderoso. Naquele lugar, no primeiro altar, que foi feito para Baal, o outro Deus, ele não tinha nenhum empecilho, ele poderia queimar a qualquer momento. Só que nesse momento, Elias ele estava demonstrando que mesmo com dificuldades, já que estava encharcado de água, não tinha como queimar, Deus iria mandar uma bola de fogo, ou então ele iria acender para que pudesse ser consumido o holocausto. E com isso, no versículo 37, Elias faz a oração: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala, ou no rio. No caso aqui, tudo foi consumido: a lenha, o holocausto, as pedras, até mesmo a terra que estava coberta, e até mesmo a água que estava coberta na vala. Tudo isso foi consumido. Ali foi uma demonstração de como uma pessoa poderia estar junto com Deus, mesmo com todo o povo, toda uma nação estava longe de Deus. Um único homem, um único profeta demonstrou o seu poder, demonstrou sua união com o próprio Deus. Isso foi uma demonstração muito grande, porque naquele momento o povo ele começou a acreditar um pouco mais sobre Deus, e foi levantando mais pessoas a crer sobre Deus. Amém? Esse foi o primeiro tema. Esse foi o juntos com Deus. Uma pessoa foi junto com Deus e conseguiu vencer toda a maldade sobre profetas. E agora vamos ser juntos pela igreja. Nós temos alguns costumes, algumas vezes, que dizem que ir para a igreja é apenas um costume, um meio que a gente, algumas vezes até falam: ir para a igreja, eu não preciso ir para a igreja porque já sou uma igreja. Mais ou menos isso. Ou então dizem: hoje não, eu estou um pouco cansado, algo desse tipo. Não que esteja validando, mas sim, isso algumas vezes é um empecilho. Só que o próprio Jesus, o próprio Deus, ele mostrava aqui, através do apóstolo Paulo, como a gente deveria estar juntos pela igreja. Lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, é lá no Novo Testamento. Amém. Hebreus capítulo 10, 25. Todos encontraram? Antes do 25, eu gostaria de ler também o 24, que fala assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E o 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Aqui, Deus está mostrando, através do profeta não, dos apóstolos, de que eles deveriam estar juntos, congregando, juntos, por um bem maior, juntos pela igreja. Amém? Isso foi uma demonstração muito forte de que o apóstolo Paulo estava tentando mostrar, pois já estava sendo o costume de alguns não congregar, não estar juntos, não tentar fazer com que as pessoas estivessem ligadas com o seu propósito, e se cada um estivesse com a sua mente, ou o seu pensamento, o seu desejo contrário, diferente de todos. Aqui ele estava querendo que todo mundo ficasse junto, tivesse a presença de Deus juntos na igreja. Amém? Agora vamos ver os juntos com os jovens, que vai começar lá em Números, no livro de Números. Capítulo 30. Amém. Silêncio.
14, a partir do capítulo 13, na verdade, capítulo 13, versículo 30, capítulo 13, versículo 30. Amém. Todos encontraram? Amém. Números 14, 13 e 30. Aqui vai mostrar um pouco do relatório dos espias. Para quem não sabe, naquele momento, 10 espias, 12 no caso, 12 espias foram espiados em Canaã, a terra prometida que Deus fez para o povo hebreu. E eles estavam lá para poder reconhecer qual era o local que eles iriam entrar. Só que ali tem alguns povos, já tinham alguns povos. E esse povo ele estava meio que dando um pouco de medo para aqueles que queriam entrar na terra de Canaã, que era o povo de Israel. E eram gigantes, e eles estavam tendo dificuldade até mesmo de se comunicar, de pensar. Eu acho que nós podemos ir à frente. Em alguns momentos, os 12 e 10 estavam já negando a passagem de dizendo: é bom a gente não ir para lá, é bom que nós ficamos e voltaremos para o Egito. Só que no versículo 30, no capítulo 13 de Números, fala o seguinte: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. E no capítulo 14, versículo 10, ainda de Números, ainda fala um pouco mais sobre isso. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb, que eram os únicos que tinham se separado para poder ir à frente, disse: deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Nós vemos aqui, irmãos, um momento onde todo o povo estava contra os espias, e somente 2 jovens estavam unidos por uma causa. 2 jovens estavam juntos sobre um movimento de tentar fazer com que pudesse ser conquistado a terra que Deus tinha colocado sobre eles. E era um desafio muito grande, porque toda a congregação, todo o povo daquela época, estavam querendo até mesmo apedrejá-los até a morte. E quando eles falaram: dá para poder entrar, nós podemos ficar. Só basta a gente querer, acredite no Senhor. Eles estavam unidos, estavam juntos, e eram muitos jovens. Enquanto muitos que estavam tentando negar, os 2 únicos jovens, naquele momento, estavam dizendo que queriam entrar, que poderiam entrar, pois eles estavam com a graça de Deus e queriam que eu estivesse assim. Amém? E agora nós vamos ver o último, que é juntos pela missão. Nós temos aqueles momentos que foi juntos com Deus, juntos pela igreja, juntos com os jovens, mas agora juntos pela missão. E o que seria a missão? Nós temos muitas vezes a missão aqui na terra de conseguir um emprego, conseguir um carro, ser bem, se estabilizado, até mesmo mentalmente, fisicamente. Só que agora a missão de levar o Evangelho, como a gente poderia fazer isso? Algumas vezes, muitas pessoas têm dificuldades em tentar ser líderes. Eles têm muito desejo de conquistar as coisas, que é uma coisa até mesmo fácil. Só que para poder tentar fazer isso, a pessoa precisa demonstrar um pouco de liderança, um pouco de estar à frente para poder fazer o serviço. Por exemplo, irmão Alberto, fazer uma pergunta para o senhor: quem recebe mais, um gerente ou um funcionário? Gerente. E quem tem mais cargo de liderança, o gerente ou o funcionário? Gerente. E qual dos dois tem mais trabalho e compromisso para que possa ser adiantado ou então melhorado o trabalho? O gerente ou o funcionário? O gerente. Ninguém acha. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês.
que tudo que o trabalho dentro da liderança é algo muito difícil. Nós estamos aqui para poder aprender sobre Cristo. Só que também estamos aqui para poder liderar pessoas e ensiná-las sobre Jesus, ensiná-las sobre servir, ensiná-las sobre missão, para que nós possamos ir juntos levar a mensagem de Cristo. Por isso nós vamos ler os nossos últimos versículos. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14. É o Novo Testamento novamente. Capítulo 2, versículo 14. Amém. Que o próprio Deus deixou conosco através da Epístola de João, que fala assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Amém? Aqui nós temos uma palavra muito forte de confiança que o próprio Deus coloca para cada um de nós. Seja ele jovem, seja ele uma criança, seja ele um adulto, todos nós somos escritos para poder fazer a missão de Deus. E pode ser até mesmo muito difícil, mas não é impossível quando nós estamos juntos pela missão. Não apenas um, não apenas dois, mas todos estão juntos pela missão. Como temos lá em Mateus 28, que fala lá no finalzinho, no versículo 19: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor mandou, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Isso é uma mensagem que eu deixo para os irmãos sobre como nós possamos estar juntos, unidos pela causa de Deus. Unidos primeiramente com Deus, pois sem Ele nada precisamos fazer. Unidos pela igreja, para que ela possa estar estabelecida e unida em um só propósito. Unido pelos jovens e com os jovens, para que eles não venham a se afastar e eles possam ser o futuro da igreja e o futuro levando a mensagem. E unidos juntos pela missão, que é o nosso principal objetivo aqui na terra. Amém? Bem, irmãos, essa foi a mensagem que eu deixo para cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam refletir e que nós possamos ter cada vez mais esse desejo de levar essa mensagem, essa missão. Seja você jovem, adulto, criança, que nós possamos estar juntos, unidos em um só propósito. Amém? Vamos agora ficar de pé, cantar no final, convida todo mundo de canto. Vamos todos cantar juntos uma vida em missão. Say
Se alguém tem algum tipo de dificuldade, desafio, tem mesmo fraqueza ou medo, Deus fala uma coisa para você hoje. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, e com essa palavra eu quero que vocês, mesmo que não tenham prestado nada atenção, mas que esse final aqui e esse louvor sirva para você colocar a missão, o desejo de levar a mensagem que nós vemos, todo mundo, nossa geração. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, por essa vida. Obrigado, meu Senhor, por essa mensagem que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa abençoar, meu Senhor, todos aqueles que estão aqui presentes, todos esses jovens, que eles possam ser jovens missionários, meu Senhor, levando a tua mensagem, levando todo o que o Senhor tem falado conosco. Que o Senhor abençoe cada um de nós, leve-nos em paz em casa, para que nós possamos sair daqui não como entramos, mas sim transformados por seus espíritos, colocando em nosso coração o desejo que faça com que mais pessoas venham conhecer o Senhor. Que o Senhor também possa nos unir cada vez mais como igreja, unir mais junto a Ti,